E quando a palavra de Deus já faz parte da nossa vida. É maravilhoso, não é? Hoje nós vamos meditar aqui em Deuteronômio 13, vamos ver se a gente chega até o 14 e vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus e Pai, eu entrego essa meditação nas tuas mãos, peço que o Senhor fale conosco e nos abra o entendimento, que o teu Espírito esteja nos guiando para que possamos compreender a tua vontade através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deuteronômios 13, versículo 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. O comentário daqui diz assim: falso profeta. O engano e as falsas doutrinas têm origem no inferno e existem para tentar afastar o ser humano de Deus, como já era de se esperar. O diabo tem usado pessoas com boa oratória e bons conhecimentos bíblicos para fazerem mau uso das Escrituras. Com sinais e prodígios, deturpam a mensagem da salvação. Mateus 24, do 23 ao 24, diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Além disso, implantam doutrina contrária à palavra de Deus, levando sutilmente multidões ao declínio espiritual. O Espírito Santo alerta, mas nunca obriga ninguém a fazer a sua vontade. Portanto, cabe a cada um de nós não se deixar enganar. Os filhos de Deus devem vigiar com discernimento, tanto com respeito à mensagem ministrada, quanto ao pregador dela. Então, você quer descobrir se aquele homem de Deus é homem de Deus mesmo? Olha para o casamento dele. Como ele trata a esposa dele, você vai saber como é que ele é com Deus. Aí diz o 5. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. O comentário daqui diz: a má influência que conduz ao pecado normalmente vem dos mais próximos, irmãos, filhos, cônjuge ou amigos. Adão, por exemplo, foi incentivado pela própria mulher a desobedecer ao Altíssimo, como lemos em Gênesis do capítulo 3, versículos 6 e 12. Portanto, convém vigiar para que não venhamos ser enredados ao erro por aqueles que mais consideramos. Guardar a fé e manter-se forte no compromisso perpétuo com Deus exige renúncia. Não se junte a quem o prejudica espiritualmente. Ainda que você ame muito essa pessoa, tome cuidado, pois convites ao pecado normalmente vêm de formas sutis e aparentemente inofensivas. Então, olha a necessidade de você estar vigilante, né? A quem está a seu redor, ao que você está ouvindo, para que você se guarde. O 7. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirá com ele, nem o ouvirás, nem o seu olho pouparás, nem terá piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás.
A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Sabe o que eu acho forte aqui? É que a medida a ser tomada com aquela pessoa que tentou te afastar de Deus é uma medida bruta, drástica. Quer dizer, e a mesma coisa não acontece com a gente hoje. Às vezes você tem amigos, entre aspas, e esses amigos terminam por te afastar da presença de Deus. Você está com um propósito, você está firme numa ideia e aquelas pessoas tentam te desviar dessa ideia. Então, para que andar com essas pessoas, Se desvie delas. No 11. Para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, uns homens, filhos de Belial, quer dizer, filhos do diabo, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores das suas cidades, dizendo: vamos e servimos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade e certo de que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo o que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade todo o seu despojo queimará totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará a tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então, o maior cuidado que nós temos que ter hoje é em guardar a palavra de Deus, Nós estamos aqui estudando ela. Então, a partir de agora, você já não é mais um ignorante à palavra de Deus. Você já sabe o que Deus requer de você. Então, vamos praticá-la. Agora, Deuteronômio 14. Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos darei golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. O comentário diz assim: como sinal de luto ou reverência aos mortos, alguns povos se cortavam e deixavam marcas pelo corpo. O Altíssimo jamais aceitou essas práticas. É incoerência pensar que ele aprova atos de automutilação ou qualquer outro tipo de desfiguração do corpo, uma vez que trata seus escolhidos como tesouro particular. Embora na sociedade moderna esses hábitos estejam associados à moda, não devemos imitá-lo. O que devemos mutilar é o orgulho, a incredulidade, a malícia e qualquer outro pecado que nos afaste do Altíssimo. Jamais o nosso corpo, que foi separado para ser templo do Espírito Santo. Então, esse é o cuidado que nós temos para com o corpo, Uma vez que o corpo que nós temos, ele tem um propósito. É o propósito de servir ao Espírito Santo, de abrigá-lo. Então, esse é o cuidado. Eu não vou mutilar meu corpo. Se ele é o templo do Espírito Santo, eu vou estar ferindo o templo. Então, cuidado com o corpo que você tem. Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado, a corça, o búfalo e a cabra montês, e o texugo e a camurça e o gamo, todo animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Porém, estes não comereis dos que somente ruminam, ou que têm a unha fendida, o camelo e a lebre e o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres.
Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas, escamas comereis. Mas tudo que não tiver barbatanas, nem escamas, não comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porém estas são as que não comereis: a águia, o quebrantoso e o chanfrango, e o abutre, o falcão, o milhafre, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, e a coruja, e a gralha, e o cisne, o pelicano e o corvo marinho, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás a comer. Ou o venderá ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito com leite da sua mãe. O comentário daqui diz assim: o Altíssimo instruiu os hebreus a não comerem certos animais pelos seguintes motivos: diferenciá-los das demais nações, provar a obediência deles e protegê-los de doenças. Porém, as leis alimentares eram específicas a Israel e não vigoram na nova aliança firmada na fé no Senhor Jesus. Atos 10:15 diz assim: e segunda vez lhes disse a vós: não faças tu comum ao que Deus purificou. 1 Timóteo 4:4 diz: porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Para nós, essa instrução pode significar fugir dos alimentos oferecidos pelo mundo, como tentações e atrações mundanas que chegam à alma e fazem mal para a saúde espiritual. E é verdade, porque até o Senhor Jesus falou assim, que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai. Então, o que vem contaminando o ser humano, muito mais é o que vem saindo da boca dele, né? Porque destrói, causa morte, separação, enfim. Então, cuide, na verdade, das coisas que te afastam de Deus e se separe delas. 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se colher do campo. O comentário daqui diz: o proprietário de tudo. O pedido legítimo do Altíssimo para que o homem lhe devolva as primícias dos seus rendimentos é bem modesto, pois tudo pertence a ele. Por sermos administradores dos seus bens e termos a vida dada por ele, a sua exigência poderia ser bem maior que isso. Aqueles que o honram com a sua obediência provam que o reconhecem como Senhor de suas vidas. Os dízimos e as ofertas não expressam apenas valores monetários, mas também o caráter espiritual da pessoa. Essa prática denota fé, honra, respeito e, sobretudo, submissão à soberania de Deus, como está em Malaquias 3:10. Quem diga assim: mas os dízimos são coisas do passado, porque eles davam dízimo do fruto da semente do que eles tinham plantado. É verdade, mas hoje você recebe em dinheiro. Você não vai receber o seu salário em frutas, legumes e essas coisas. Você recebe em dinheiro. Então, os frutos disso, né, o dinheiro que você recebeu, você devolve a Deus 10%, porque ele não pertence a nós. É uma devolução. Ele já é de Deus, como forma de reconhecer que tudo veio dele. O trabalho que você tem veio dele, a força, a saúde, o vigor que deu forças para você ir trabalhar veio dele. Então, esse reconhecimento faz você dar a Deus, devolver a Deus 10%. E quem, ama o Senhor não vê dificuldade nisso. No 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado
Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Quer dizer, o dízimo, as ofertas não era para ser levado em qualquer lugar. E ainda que fosse muito distante, ele venderia e o valor monetário daquele dízimo, daquela oferta, seria levado até o templo. Quer dizer, tinha um lugar certo. Assim é a casa de Deus. Tem pessoas que pensam assim, eu vou dar o meu dízimo para alguém que está necessitado. Vai ser mais útil. Mas é aquilo que nós temos falado para você. Hoje você ajuda alguém financeiramente a se erguer, e se ela não aprender a usar a fé, se ela não se libertar, por exemplo, do espírito que rouba ela, por exemplo, está lá escrito em Malaquias 3:11 que há um espírito que devora. Se ela não for liberta desse espírito, ela vai voltar à miséria. E aí você vai ter que voltar a ajudá-la. Mas quando você devolve a Deus, né, através da casa dele, as ofertas, os dízimos, então você está mantendo aquela casa, aquele lugar, como uma porta que Deus está usando para abençoar as pessoas. Aí imagine que aquela pessoa que você ajudou vai chegar na igreja, ela vai se libertar, ela também vai se tornar como você, um dizimista, um ofertante, e vai dar condições de abençoar outras tantas pessoas. Olha só o 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte, nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos de tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e os estrangeiros e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe toda a obra que as tuas mãos fizeram. Sabe o que eu acho forte? É que tanto o levita como aqueles que estão devolvendo dízimos e ofertas seria abençoado. Primeiramente, aquele que gerou, né, o seu recurso, seja ele as frutas, os legumes e etc. Quer dizer, ele teve em abundância, né, supriu para ele. E ele então leva os dízimos e ofertas à casa de Deus. E ele supre também a casa de Deus. Os levitas não tinham herança, né? Eles não herdaram uma terra, eles não trabalhariam para colher os frutos. Eles apenas receberiam das outras tribos os dízimos e ofertas, e esse seria o mantimento deles. Então, se havia abundância na vida do povo de Israel, haveria abundância também para os levitas. Assim acontece hoje. A Igreja Universal, ela tem o pastor dedicado 24 horas para a obra de Deus. Nós não trabalhamos. O meu trabalho é esse, é poder servir a você, e enquanto isso, eu sou servido pelos dízimos e ofertas, porque é através deles que vem a minha subsistência. E não só minha, mas de toda a igreja, né? A manutenção da igreja, o aluguel, a conta de água, a luz, e etc, etc. Tudo isso, Deus está vendo e Ele abençoa, tanto quem dá como quem recebe. E quem dá vai receber, como está prometido na palavra do Senhor Jesus. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando se vos darão. Por isso, não olhe para aquilo que você está dando. Não olhe para suas condições, não olhe para suas circunstâncias. Dê no sentido de honrar a Deus, motivado para honrar a Deus, porque a sua oferta chega até Ele. Apesar dele não usar o dinheiro, quem vai usar o dinheiro é a igreja, naturalmente. Mas a representação dele chega a Deus, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Manda esse vídeo para alguém, compartilha, vamos espalhar a palavra de Deus. Faz um comentário do que Deus tem falado com você, tá bom? Deus abençoe.